Bom dia, Matheus. O nosso grupo vai falar sobre os reatores contínuos de leito fluidizado. O grupo, então, é composto por mim, Adriano, pela Dayana e pelo Leonardo. O nosso trabalho ficou dividido em introdução, os tipos de reatores de leito fluidizado que a gente pode ter, os reatores de primeira e segunda geração, vantagens e desvantagens desses reatores, aplicação e as nossas referências. Então, para introduzir, falando sobre o que é o fenômeno de fluidização, esse fenômeno ele vai acontecer quando os sólidos finos se comportam como líquido, quando estão em contato com um gás ou com um líquido, e aí esse sólido então ele é chamado de pseudolíquido. Então, diante disso, o reator de leito fluidizado ele vai ser um tipo de reator que pode ser utilizado para realizar uma gama de reações químicas multifásicas. E aí, nesse reator, um fluido, como eu já falei, pode ser um gás ou pode ser um líquido, ele vai passar através de um material sólido granular, que geralmente é um catalisador, e em altas velocidades suficiente para permitir esse fenômeno de fluidização. Aí aqui eu coloquei um GIF para poder ilustrar mais ou menos o que é esse processo de fluidização. Lógico que aqui não é no reator, mas aqui só o princípio que é utilizado, onde o ar ele vai entrar por baixo aqui, no caso aqui nessa piscina, e aí esse leito aqui ele vai adquirir características de um líquido aqui, como a gente pode ver, ele está fazendo como se fosse dentro de uma piscina mesmo. E aqui um esquema de um reator de leito fluidizado, mostrando a entrada aqui, a carga do sólido para esse leito, e aqui as válvulas de controle desse reator, e aqui a parte de baixo, que é por onde vai entrar o fluido. Falando agora sobre os tipos de regime que podem acontecer nesses reatores, como eu falei anteriormente, né, a fluidização ela vai se definir como a operação onde uma camada de sólidos finos vão se encontrar no estado que vai se assemelhar a um líquido, e aí esse fato ele se deve pela passagem de um fluido com a velocidade apropriada pelo leito. E aí, além disso, esse processo ele vai impedir a formação de gradientes de temperatura dentro do reator e oferecer outras vantagens que eu vou falar mais para frente um pouco. Então, o processo de fluidização ele pode ser dividido nesses tipos de regime aqui. O regime de leito fixo, o regime de fluidização mínimo, o regime de leito borbulhante, o leito slug, o leito turbulento e o transporte pneumático. Para o leito fixo, as partículas sólidas elas vão permanecer paradas e o fluxo de ar que vai atravessar esse leito com uma velocidade constante não vai perturbar esse leito. O que vai ocorrer aqui é uma leve vibração. No regime de fluidização mínima, o que vai ocorrer vai ser um aumento na velocidade do fluxo de gás e as forças de arraste vão se igualar ao peso da partícula. E aí essa velocidade eles chamam, dentro dessa área, né, eles chamam de velocidade mínima de fluidização. Para o regime de leito borbulhante, determinada uma certa velocidade, o fluxo de ar, né, vai ocorrer o surgimento dessas bolhas aqui dentro do reator. O reator slug é um extremo desse processo de borbulhamento, onde essas bolhas elas vão ficar bem grandes e aí elas vão gerar buracos aqui dentro desse leito. No regime turbulento, a velocidade do fluxo de ar está muito alta, o que vai provocar uma turbulência, né, dentro desse leito aí, e isso vai ser caracterizado pela aglomeração de partículas sólidas e bolhas de diferentes tamanhos aqui dentro desse reator. E por último, o reator de leito de transporte pneumático, onde a velocidade do fluxo aqui vai ser tão alta que não vai existir mais uma dispersão de partículas, e sim um arraste aqui, né, mesmo das partículas dentro desse reator.
E aqui mostrando um diagrama das forças que atuam sobre as bolhas dentro do leito, aqui mostrando as forças contrárias ao movimento da bolha, que é a força de aceleração e a força gravitacional, e a força ascendente da bolha, que vai possibilitar ela subir, né, que é a força de arraste e a própria flutuabilidade da bolha dentro do leito. Agora na parte das gerações dos reatores, né, porque esses reatores eles são divididos em reatores de primeira e de segunda geração, e falando sobre os reatores da primeira geração, esses reatores eles vão ser os do tipo borbulhante, que é um leito fluidizado simples, né? E aí a gente pode destacar aqui duas características importantes dessa geração, que as partículas sólidas do leito não vão recircular, essa nuvem que forma de partículas aqui em cima, ela não vai ser recirculada para dentro desse reator, ela vai ser coletada e aí cada empresa vai designar o futuro dessas partículas. E a taxa de conversão ela não atinge o valor máximo justamente por isso que eu falei anteriormente, né? Essas partículas elas não vão ser aproveitadas ao máximo dentro desse reator e, portanto, a conversão ela não vai ter o seu valor máximo que ela poderia ter. Em segundo, temos os reatores da segunda geração, que são denominados os reatores com leito circulante, com o ciclone possibilitando a recirculação dessas partículas. Aqui a gente pode ver o ciclone. E aí, desse reator, a gente pode destacar 4 pontos importantes. O primeiro é que as partículas recirculam dentro desse reator. O ciclone aqui ele vai fazer a coleta dessa nuvem aqui de partículas, vai fazer a seleção e depois retornar para dentro desse reator. Esse regime ele vai operar entre o regime borbulhante e o transporte pneumático aqui, né? Por isso que é importante aquele controle das forças ascendentes da bolha. E aí, fazendo o controle dessas forças, esses tipos de reatores, então, vai poder fazer a transição entre um regime que opera borbulhante e um regime que opera no transporte pneumático. E aí, em terceiro, como o tempo de residência das partículas dentro do reator vai ser melhor, o que é possibilitado por esse ciclone, então esses reatores eles vão ter uma taxa de conversão melhor quando comparado aos reatores de primeira geração. Falando agora sobre vantagens e desvantagens, a primeira vantagem desses reatores é que ocorre uma mistura uniforme de partículas devido ao comportamento do sólido dentro desse reator, o que é de extrema importância do ponto de vista de reação química para a eficiência e a qualidade, né? Não vai ter um gradiente de temperatura dentro desse reator, pelo mesmo motivo que eu citei anteriormente, e a troca de calor dentro desse leito ele requer apenas uma pequena área de superfície desse reator, desse catalisador, aliás. E também é muito fácil de repor e regenerar esse catalisador. Agora, sobre as desvantagens, a rápida mistura dos sólidos dentro desse leito vai resultar em tempos de residências desiguais para as partículas que estão lá dentro, né? E também ocorre o arrasto de partículas, como eu já falei, e também em reações não catalíticas, às vezes vai se fazer necessário diminuir um pouco a temperatura do sistema para que se evite a aglomeração e a sinterização das partículas dentro desse reator. Então, às vez ou outra, tem que assim, ter esse controle de temperatura assim, com extremo rigor para que não ocorram esses dois fenômenos que eu acabei de citar. Porém, é, muitas dessas desvantagens, existem outras, aqui eu trouxe só algumas e também vantagens, mas muitas das desvantagens desses reatores, elas podem ser controladas pelo projeto de operação, né? Adicionando uma etapa ou outra e melhorando um processo e outro, muitas dessas desvantagens elas vão poder ser controladas. Agora falando sobre a aplicação, uma das maiores áreas de aplicação desses reatores a gente viu em outras disciplinas, que é na indústria petroquímica, né, que vai ser na etapa de craqueamento catalítico do petróleo. Mas também ela
é aplicada em outros processos. Aí aqui eu trouxe a oxicloração do acetileno e também no tratamento de efluentes que contêm compostos orgânicos. E aí, por causa dessas vantagens, né, dos reatores de leite fluidizado, muitas pesquisas estão dedicadas para essa tecnologia. E a maioria das pesquisas visa quantificar e explicar o comportamento das interações que acontecem dentro desse leito. E aí também tem outros tópicos com foco que a pesquisa pode ter, que são mais específicos, e aí vai incluir a distribuição do tamanho da partícula, os vários coeficientes de transferência de massa e de calor que tem dentro desse reator, efeitos de velocidade, pressão e por aí vai. E aí, dentre as inúmeras possibilidades de aplicação, a gente trouxe um estudo aqui que utilizou um reator de leite fluidizado para poder tratar a vinhaça que é gerada lá na indústria sucroalcooleira. E aí, nesse trabalho, o autor ele utilizou um suporte fixo de carvão ativado para poder imobilizar os micro-organismos que vão realizar o processo anaeróbio no efluente. E aí depois, né, no artigo, a gente pode ver lá que o autor ele concluiu que todas as afirmações e condições experimentais que eles fizeram, o reator anaeróbio de leite fluidizado com a biomassa imobilizada, ela se mostrou extremamente eficiente no tratamento dessa vinhaça que é proveniente da indústria do açúcar e do álcool, né? E que, então esse é só mais um dos inúmeros exemplos onde esses tipos de reatores podem ser aplicados e, com isso, trazer vários avanços aí, né, nas áreas de estudo. Desculpa. E aqui as nossas referências.